Paz do Senhor, meus amados, estamos aqui para gravar mais um vídeo da Palavra de Deus e hoje queremos falar das 3 missões que Jesus, o próprio Filho de Deus, deu para a igreja. E são missões que nós temos que fazer e não podemos abrir mão de nenhuma delas, porque são ordens espirituais, são ordens delegadas, são ordens que o Senhor nos concedeu como diretiva para dirigir a vida da igreja. Mas antes eu quero vos convidar a deixar seu like, seu comentário, se inscrever no nosso canal, pois embaixo está escrito inscrever-se, você clica ali automaticamente, estará escrito. É muito importante para nós, você não paga nada, mas nos incentiva a continuar pregando e ensinando a palavra de Deus. Bem, quero ler convosco então uma passagem que está no livro de Romanos, no capítulo número 10, versículo 14, que diz assim: Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, nós queremos falar dessas 3 missões. A missão que a igreja tem, primeiramente, é uma missão para cima, porque nós temos primeiramente que ter uma comunhão íntima com o próprio Senhor Deus, que está escrito em Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 36, que diz: O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então há uma necessidade que a primeira missão seja cumprida, de os cristãos ter uma intimidade, um sentimento, um propósito, uma comunhão diretamente com Deus. Nós não podemos ser apenas representante de Deus, nós temos que ter uma comunhão íntima com Deus, com temor, reverência, obediência à palavra. Esta é a primeira missão, a missão de ser salvo. Assim como o salmista escreveu no Salmo 40, assim como a corça anseia pelas águas do ribeiro, assim a minha alma anseia pela presença de Deus. A segunda missão é uma missão para dentro, na comunhão, na cononia dos membros, um com os outros, na família espiritual. É que está no Salmo 133, no verso 1, que diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça e que desce sobre a barba e a barba de Arão. Então, há uma necessidade de nós ter uma comunhão íntima, nós ter uma unidade espiritual, nós saber suportar as diferenças, as dificuldades, aqueles que são mais fracos, as necessidades, a compreensão, o perdão para com os outros, de uma maneira que não deixa brecha para Satanás. Porque nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não conseguimos amar aquele que está juntamente conosco, que é o segundo maior mandamento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo maior mandamento. E como nós poderemos dizer que amamos a Deus, que não vimos e não conseguimos amar aquele que está conosco, o irmão da fé, o próximo, aquele que está dividindo juntamente conosco a sua fé. Então, a primeira missão, que é o primeiro maior mandamento, amar ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, toda a tua força, todo o teu sentimento. E o segundo, que é o segundo maior mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a necessidade. E o terceiro, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura, que é a terceira missão, que é ir para fora. Agora nós já temos a intimidade, nós já obedecemos a primeira missão, que é para cima, obedecemos a segunda, que é ter uma unidade espiritual, uma irmandade, uma compreensão, o perdão, o amor, aleluia, para com cada um dos irmãos que estão congregando, que estão junto conosco na busca pela graça de Deus, na esperança do avivamento, a esperança do grande arrebatamento. Mas agora nós precisamos obedecer a terceira missão que Jesus deixou em Marcos 16, e de pregar o evangelho a toda a criatura. A Bíblia diz que nós temos a responsabilidade de ter essas 3 missões e não podemos abrir mão de nenhuma delas, pois como que nós podemos ir para a rua pregar o amor de Deus se nós não conseguíssemos amar uns aos outros? Se não podemos suportar a fraqueza do irmão, se não suportar as dificuldades, as imperfeições que os irmãos que congregam conosco temos. Dessa maneira, como que nós poderemos chegar numa pessoa que está em treva, uma pessoa que está nas drogas, uma pessoa que está na incredulidade, uma pessoa que está perdida e dizer que Jesus ama e nós amamos, se não conseguimos amar aqueles que estão servindo a Deus? Isso é uma hipocrisia. Então, precisamos amar a Deus em prioridade, amar os irmãos, amar a igreja, amar a família espiritual e depois, sim, depois de obedecer o primeiro e o segundo mandamento, estamos em uma aptidão, estamos preparados para ir para fora e dizer para aqueles perdidos que Jesus ama, que Deus ama e nós também os amamos. Então essas são as 3 missões de suma importância
que nós, a igreja, precisamos ter. As missões que o Senhor espera que nós cumprimos sobre a nossa chamada, nossa vocação, nosso ministério. Que Deus abençoe a todos e que a paz esteja com todos vós.